Em videoaula anterior, nós vimos o conceito de resposta impulsiva, de soma de convolução. Agora vamos ver a relação entre a resposta impulsiva e a causalidade. Vamos ver o caso de sistemas lineares variantes no tempo a tempo discreto. O teorema é o seguinte: o sistema linear variante no tempo é causal se e somente se h subscrito k0 de k é igual a zero para k menor do que k0 para todo k0 pertencente aos inteiros. Bem, particularização para o caso de Slits, a gente sabe que no caso de Slits o k0 aqui é igual a zero, então vai ser h0, que eu não estou denotando, de k é igual a zero para k menor do que k0. Nós vamos demonstrar o teorema para o caso de Slits a tempo discreto. Para o caso de sistemas lineares variantes no tempo para tempo contínuo, o teorema é similar. O sistema linear variante no tempo é causal se e somente se h subscrito t0 de t é igual a zero para t menor ou igual a t0 para todo t0 pertencente aos reais. A ideia aqui é conceitualmente simples. Eu estou excitando o sistema com delta de Kronecker centrado em k0 e a resposta do sistema inicialmente relaxado não pode ser diferente de zero antes desse instante de excitação. Ou seja, a resposta tem que ser zero para todo instante de tempo anterior ao instante no qual o delta está centrado. E isso tem que valer para todo instante de tempo k0 em que o delta está centrado. Mesma coisa para o caso de sistemas em tempo contínuo. Nós vamos apresentar uma demonstração desse teorema para o caso de Slits a tempo discreto. Então, como é que fica a demonstração para um slit a tempo discreto? Vamos chamar de sentença 1 o seguinte: o slit é causal e a gente sabe o que isso significa. A saída do sistema no instante presente k independe de entrada e ou saída em instantes posteriores a k. E a sentença 2 vai ser a resposta impulsiva hk é igual a zero para k menor do que zero. Como é que a gente mostra o se e somente se do teorema? A gente pode fazer o seguinte: mostrar que S2 implica S1 e S1 implica S2. Vamos fazer primeiro S2 implica S1. S2 diz o seguinte: a resposta impulsiva é zero para k menor que zero. Então, hk é igual a zero para k menor igual a zero. Eu escrevo a expressão para a saída que relaciona a entrada e resposta impulsiva, que é a soma linear de convolução. Y de k é igual ao somatório em L de menos infinito até mais infinito de h de L que multiplica x de k menos L. Se S2 é válido, então a gente pode escrever que o somatório, ao invés de ir de menos infinito até mais infinito, ele pode começar de L de zero até infinito, porque o hk é igual a zero para k menor que zero. Ou seja, o h de L é igual a zero para L menor do que zero. Então não preciso representar isso na faixa do somatório. Eu estou somando uma multiplicação que tem um zero aqui, zero vezes qualquer coisa, para L menor que zero. Então eu posso escrever isso como somatório de zero até infinito de HL, que multiplica x de k menos L. E aqui fica evidente que para todo instante presente k, y depende apenas de x em instantes anteriores, ou no pior caso, no mesmo instante de tempo k. Quando L for igual a zero, o y de k depende do próprio x de k. Quando L for maior que zero, o y de k, no instante presente k, vai depender de x em instante anterior a k, L-1, L-2, assim por diante. Então, essa expressão define um sistema causal. Y de k no instante presente k independe de x de n, da entrada x de n, para n maior que k. Então, o slit é causal. Então, a gente demonstrou aqui a primeira parte do teorema, que S2 implica em S1. Agora, resta a gente mostrar que S1 implica em S2. Ora, S1 implica em S2 sai da mesma relação. S1 diz para a gente que o sistema é causal. O sistema é causal, então o y no instante presente k não pode depender de x em instante posterior a k. Ou seja, o argumento de x, k menos L, tem que ser menor ou igual a k. Então, k menos L menor ou igual a k implica L maior ou igual a zero. O que diz para a gente o seguinte:
que esse somatório aqui, né, não comece de L de menos infinito até mais infinito, mas comece em zero. Essa restrição de faixa vem da restrição imposta pela causalidade. Mas aqui a gente percebe o seguinte, olha, o y de k independe de h de L para L menor do que zero, porque o L aqui começa em zero. Então isso implica que o h de k é igual a zero para k menor do que zero. Ou seja, S2 é válido. Ou seja, S1, sistema causal, implica S2. Resposta impulsiva é nula para k menor do que zero. A demonstração para sistemas lineares invariantes no tempo a tempo contínuo é similar a essa que a gente fez aqui. É só substituir somatório por integral, usar a integral de convolução e a gente chega no mesmo resultado. E como é que fica a relação entre a resposta impulsiva e a biboestabilidade? Vamos lembrar o que é biboestabilidade. O sistema é dito bibestável se para toda entrada limitada a saída é limitada. Ou seja, para toda entrada pertencente ao espaço normado L infinito, a saída correspondente também pertence ao espaço normado L infinito. Então, qual vai ser o teorema que relaciona, né, resposta impulsiva e biboestabilidade? Vamos ver para o caso dos sistemas variantes no tempo, lineares variantes no tempo. O sistema linear variante no tempo é biboestável se e somente se a norma 1 de H subscrito K0 é finita. Isso para todo K0 pertencente aos inteiros. Ou seja, a sequência ou a família de sequências H subscrito K0 de K pertence ao L1. No caso de Slits, a gente sabe que o K0 é igual a zero. Então, a gente, ao invés de ter uma família de sequências que tem que pertencer ao L1, a gente vai ter apenas uma sequência que tem que pertencer ao L1, que é o HK. Então, a norma 1 de HK tem que ser finita. Isto é, o HK tem que pertencer ao espaço normado L1. No caso de sistemas lineares variantes no tempo a tempo contínuo, o teorema é similar. O sistema linear variante no tempo vai ser biboestável se e somente se a norma 1 de H subscrito T0 é finita, isto é, H subscrito T0 pertence ao espaço normado L1 que a gente definiu antes, para todo T0 pertencente aos reais, ou seja, uma família de respostas impulsivas em que cada membro da família tem que estar no L1. No caso de Slits, a gente sabe que o T0 é igual a zero, então a gente reduz a uma resposta apenas, ou seja, o H de T tem que pertencer ao espaço normado L1, ou seja, a norma 1 de H tem que ser um valor B finito. A gente vai fazer a demonstração no teorema para o caso de um slit a tempo discreto, mas é possível adotar os mesmos passos para sistemas a tempo contínuo, simplesmente substituindo somatório, né, da soma de convolução, que relaciona a saída de um sistema com entrada e resposta impulsiva, pela integral de convolução, que relaciona a resposta impulsiva e entrada com a saída. Bem, como é que fica a demonstração, então, para slits a tempo discreto? O teorema diz o seguinte: o slit é biboestável se e somente se a norma 1 de H é igual a uma constante B finita. Vamos chamar a primeira sentença de S1, a sentença antecedente, o slit é biboestável, e a sentença S2 de a norma 1 de H é finita, é a sentença consequente. Como é que a gente mostra o se e o somente se? Vamos mostrar que S2 implica S1 e que o negativo de S2 implica o negativo de S1. Nós estamos fazendo nessa ordem porque fica mais fácil. O que significa S2? S2 diz para a gente que a norma 1 de H é finita. E a gente quer mostrar que isso implica S1. Logo, a gente tem que lembrar do que significa o sistema ser biboestável. Toda entrada limitada implica saída limitada. Então, vamos considerar um x pertencente ao L infinito, ou seja, a norma infinito de x é uma constante B subscrito x limitada. Lembrar que a definição da norma infinito de uma sequência, né, é o máximo valor em módulo. Logo, para saber se y pertence ou não ao L infinito, a gente tem que avaliar aqui o módulo de y. Quem é o módulo de y de k? É o módulo da expressão que relaciona y, x e h, que é a soma de convolução linear.
Então vai ser somatório para todo L nos inteiros de H de L que multiplica x de K menos L. Ora, isso é um módulo de uma soma, isso é menor ou igual ao somatório dos módulos. Então, isso vai ser menor ou igual ao somatório para todo L de módulo de H de L que multiplica módulo de x de K menos L. Ora, para todo x, varrendo aqui todos os argumentos inteiros, pior caso é quando x vale o máximo valor em módulo, que é o valor bx. Logo, esse somatório é menor ou igual, né, do que o caso em que todas as amostras de x são iguais ao valor máximo em módulo. Isso é menor ou igual ao somatório em L, pertencente aos inteiros, o módulo de H de L, que multiplica bx. Ora, isso aqui por definição é a norma 1 de H vezes o valor bx. Mas a gente está partindo do S2 ser válido. S2 ser válido implica norma 1 de H é finita. Então, norma 1 de H vezes bx é igual ao valor b finito vezes bx também finito, que é um valor finito. Daí a gente conclui que o módulo de y de k é menor ou igual a um valor finito. Ou seja, o sistema é biboestável, que para toda entrada limitada, ou seja, x de k pertencente ao L infinito, o y de k também vai pertencer ao L infinito. Logo, o sistema é biboestável. Agora, vamos mostrar que o negativo de S2 implica o negativo de S1. O que significa o negativo de S2? HK não pertence ao L1, ou seja, a norma 1 de H é infinita, diverge. Para a gente mostrar então que nessa situação o sistema não é biboestável, vamos fazer o seguinte: vamos considerar um x de k pertencente ao L infinito, isto é, a norma infinito de x é um valor bx finito, e eu quero mostrar que existe y para um x finito que não pertence ao L infinito, ou seja, não é limitado. Se a gente conseguir construir um exemplo tal que para um x limitado existe y ilimitado, a gente demonstra aqui o negativo de S1 na situação em que a norma 1 de H é infinita. O que a gente vai fazer? Eu vou considerar, ao invés de uma sequência y de k qualquer, eu vou considerar apenas uma amostra da sequência y de k, por facilidade, na amostra k igual a zero, vou considerar o y de zero, e vou fazer o y de zero igual a infinito. Logo, o y de k não pertence ao L infinito. Ora, então eu posso escrever y de zero, já que ele é infinito, eu posso escrever ele como sendo igual à norma 1 de H, que é igual a somatório para todo L nos inteiros do módulo de H de L. E aqui eu manipulo, essa expressão de forma a transformar esse y de zero na soma de convolução entre x e h, avaliada em zero. Como é que eu consigo obter um h de L a partir do módulo de h de L? Eu posso escrever isso como somatório em L de módulo de h de L ao quadrado dividido por módulo de h de L. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao escrever o módulo de h de L ao quadrado, eu posso escrever isso, num caso geral em que o h é de valores complexos, como uma multiplicação de h de L por h complexo conjugado de L. Logo, eu consigo isolar aqui o h de L na minha expressão da soma de convolução linear. Então, eu passo a ter h asterisco de L dividido pelo módulo de h de L. Logo, para qualquer valor de h de L, essa quantidade aqui ela é limitada em módulo. O módulo vai ser igual a 1. Eu já tenho um h de L, eu sei que a soma de convolução linear é o somatório em L de h de L, que multiplica x de k menos L. Só que eu estou fazendo a avaliação para k igual a zero. Isso aqui então vai ser a somatória em L de h de L, que multiplica x de 0 menos L. No caso geral seria um k aqui, Mas como eu estou avaliando em zero, faço k igual a zero. Então eu vou atribuir x de menos L a essa expressão aqui, h complexo conjugado de L, dividido pelo módulo de h de L. Então eu defino x de k como sendo o h complexo conjugado de menos L
dividido pelo módulo de h de menos L. Isso para quando o módulo de h de menos L for diferente de zero, porque eu não quero nenhuma divisão por zero aqui, e zero caso contrário. Esse x de k, dessa forma definido, pertence ao L infinito, porque em módulo essa sentença aqui é igual a 1 sempre, e a outra opção é que ela valha zero, logo é uma sequência que pertence ao L infinito. Então a gente conseguiu construir uma sequência x de k baseada na resposta impulsiva h, que pertence ao L infinito e que, para a situação em que a norma 1 de h é infinita, o y de zero é infinito, ou seja, o y de k não pertence ao L infinito. Logo, a gente demonstra aqui que o negativo de S2, ou seja, norma 1 de h é infinito, implica, pelo menos em um caso, né, que o sistema não é biboestável. Em resumo, se S2 barra, se o negativo de S2 for válido, ou seja, norma 1 de h for infinita, existe x pertencente ao L infinito, assim definido, tal que o y de k não pertence ao L infinito, porque o y de zero aqui a gente construiu como sendo igual a infinito, né? Logo, o y de k não pertence ao L infinito, e isso implica, então, o S1 barra, ou seja, o sistema não é biboestável. E dessa forma a gente conclui a demonstração do se e do somente se. Primeiro a gente demonstrou que S2 implica S1 e depois demonstrou que o oposto de S2 implica o oposto de S1. Para sistemas a tempo contínuo, a demonstração é similar. É só substituir aqui a definição usando somatório, que é pertinente para o caso de sequência, vai substituir pela integral, que define a norma 1 de um sinal em tempo contínuo, e no caso aqui da soma de convolução linear, a gente vai substituir pela integral de convolução linear. A mesma ideia de desenvolvimento, com as devidas adaptações.